Salve! Mais um conteúdo Vaca Roxa na internet. Bom, rolou uma dúvida hoje lá no servidor do Vaca, mais especificamente do Nelfs, um usuário queridaço. E eu resolvi gravar um videozinho num formato um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Geralmente eu bato papo lá mesmo no chat, galera, a gente troca uma ideia nesse formato. Mas eu resolvi criar um conteúdo aqui para testar um formato e tal e falar um pouco mais. A ideia era falar, a pergunta era sobre entrevista de emprego. Ele perguntou basicamente quais, ele falou que nunca fez e perguntou basicamente quais perguntas que é meio que padrão assim e como se preparar para responder essas perguntas. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, estava comentando algumas coisas, porque recentemente eu toquei um processo seletivo, então isso está muito quente ainda na cabeça, está no top of mind aqui. E eu queria falar um pouquinho de algumas considerações aqui e deixar algumas ideias, até para, enfim, fomentar um debate sobre isso. E, cara, eu quase derrubei a câmera, chutei tudo. Beleza. A ideia é ser bem informal mesmo, assim. E eu vou passar aqui, porque o processo seletivo foi muito corrido que a gente fez. Eu estava procurando um designer, né? Na verdade, era um UX designer ali que tivesse algumas habilidades um pouco mais voltado para a direção de arte e que também ele tivesse, seria um plus ele ter uma vivência já com visualização de dados, né? Então, foi bem complexa essa busca, teve muita gente fora do perfil. Foi um recorde assim que eu tive, basicamente, em nenhum outro processo seletivo eu consegui tanto em tão pouco tempo. Assim, sei lá, em uma hora eu já tinha coletado 75 currículos, 80 currículos, se eu não me engano. E o LinkedIn até fechou a vaga lá, porque era free e tal, tudo mais. Mas foi legal, assim. E eu vou falar um pouquinho do processo, né? Eu toquei junto com outras pessoas, obviamente, a gente nunca toca esse tipo de processo sozinho e montamos um roteirinho assim e tal, e eu ajudei facilitando as entrevistas. A gente optou basicamente no primeiro momento inverter, né? Geralmente o que a gente vê por aí é que o RH faz esse primeiro contato, já fala de valores, já identifica ali um fit cultural, né? Muito abstrato, e aí depende, né? Cada RH tem seu modus operandi, mas de modo geral a gente atacou primeiro o lado pessoal ali para conhecer o candidato. E foi legal, assim, a gente conseguiu bater um papo bem rico. A gente fechou com uma janela de tempo de uma hora, que isso, por exemplo, também eu não sei se todo mundo já participou de processo seletivo, mas eu já participei há algum tempo atrás e tal, quando estava procurando emprego e realocação. E as entrevistas eram bem curtas, assim, de modo geral, 15 a 20 minutos, os entrevistadores sempre estavam meio que perdidos e tal, faltava um pouco de roteiro, de condução, se chegava lá, mostrava uma coisa ou outra. Pelo menos design, né? Sempre fui para a área de design e direção de arte, né? Agora que recentemente eu mudei um pouco pro digital e tal, game dev e tudo mais. Mas antigamente era direção de arte. E aí você chegava lá, mostrava seu portfólio e tudo mais, conversava um pouco sobre algumas coisas e tal. E, e o recrutador te apresentava algumas coisas e tal. Mas sempre foi um processo muito largado, assim, né? Eu vejo atualmente a galera se profissionalizando cada vez mais, assim, até contratando empresas de RH e tudo mais. Bom, passar um pouco do roteiro, né? O Marlon, um grande amigo, foi meu assistente agora. Agora a gente se desvinculou um pouquinho porque eu saí da área lá, do design especificamente, né? Mas o Marlon ajudou a gente a escrever o roteiro e a gente identificou alguns aspectos aqui que a gente que iria ser o nosso mapa da mina, assim, mapa do tesouro, né? A gente ia avaliar se a pessoa ela tinha um senso de organização, né? Obviamente, tanto com relação aos trabalhos dela, com relação também à organização das ideias, né? Para a gente, por exemplo, a gente está com uma equipe multidisciplinar, então a gente tem geógrafos, estatísticos, galera de BI, tem desenvolvedores de todos os tipos e tal, inclusive a galera de design, e muita gente com background de jurista, né? Então era muito interessante a gente ter alguém que já trabalhou
com equipe multidisciplinar, assim, com a lógica de squads, de capítulos e tudo mais. Então, a gente passava ali também por esse tipo de conhecimento. Outra coisa que a gente tentava mapear era o lance do comprometimento, responsabilidade, como é que ele tratava as entregas, se ele tinha um processo ah, desde o recebimento da demanda até a finalização do projeto, do produto e tal. A outra coisa que a gente passava era que a gente, porque assim, como a gente trabalha no órgão público, né? Então, o respeito à hierarquia é uma coisa fundamental, assim, obviamente, porque, tipo, a gente tem uma organização horizontal enquanto nível operacional, mas em cima do nível operacional tem o tático, tem o estratégico e tal, e acima do estratégico tem a estratégia global ainda, que é o Ministério Público, que ele lida com o Estado inteiro. Então, não tem jeito, assim, a gente tem que ter uma observação um pouco criteriosa com relação à hierarquia, porque a gente sabe que tem gente que tem dificuldade com gerência e tal, então a gente tenta ali conduzir o papo para entender como é que essa pessoa se sente, se ela está confortável em receber feedback, receber crítica, como é que ela aceita esse tipo de coisa, como é que ela aceita ela ser conduzida em determinadas situações, mas assim a gente vai conversando. Uma coisa muito importante para a gente nessa vaga é a gente precisava de alguém já pronto, então ela era um pouco pleno para sênior, e a gente gostaria muito de que a pessoa também tivesse experiência ou já tivesse trabalhado com ágil, algum tipo de metodologia ágil, seja Scrum, Lean e tal, ainda que fosse uma noção muito simples de Kanban ali para utilização e otimização do tempo, mas a gente precisava que tivesse esse conhecimento, essa vivência e experiência com relação a isso. Uma outra coisa voltada para design, que também bebe um pouquinho de metodologia ágil, é que a gente precisava de alguém que conhecesse design thinking, ou que tivesse implementado, que tivesse trabalhado em algum projeto com relação a isso. Então, como eu estava falando, eu precisava de alguém um pouco com uma certa maturidade em relação aos processos de design. Com relação a processo, né, a gente tinha uma lógica aqui na entrevista, que era, a gente começa se apresentando, então falava de mim, falava do nosso diretor que estava lá presente e das pessoas que estavam acompanhando a gente na entrevista, e a gente explicava um pouquinho o que que era o Ministério Público, inclusive uma pergunta aí capciosa: você sabe o que que é o Ministério Público? Para que que ele serve? O que que ele atua? Onde é que ele trabalha? O que que ele resolve na nossa sociedade? Pesquisa aí. Mas, de modo geral, era isso. A gente se apresentava, depois eu conduzia ali, perguntava para o candidato, né? Então, eu deixava esse espaço para ele se apresentar. Ah, era sempre perguntando e com disponibilidade. Então, pô, você consegue, você pode, você está à vontade, explica para gente quem é você, para onde é que você vai, quais são as suas motivações, da onde é que você vem, o que que você gosta de fazer. Explica um pouquinho pra gente quem é você. Aí o candidato se abria lá e tal, uns com mais habilidade para isso, outros com menos. Esse é um ponto importante, você precisa saber falar de você. E isso você treina, isso você aprende, tá? Então, é prática, e aí você pode até ter um texto básico, você não deixe isso muito roteirizado, porque você pode ser atalhado eventualmente numa reunião dessa de entrevista, porque a pessoa pode achar um ponto importante ali na sua história e perguntar se pode te interromper, e aí você libera, e aí a pessoa te interrompe, você perde o fio e não consegue voltar mais pro roteiro, e isso vai quebrar o teu fluxo de apresentação. Então tenta traçar ali um plano para que essa sua apresentação seja de forma mais natural possível. Então, pô, Nelson, por exemplo, como é para você esse vídeo, fala quem é o Nelson, se explica lá para a pessoa, mostra quem é você, fala das tuas motivações, por que que você está querendo mudar de emprego, o que que você está procurando. E é isso. Com relação a essa pergunta, ela deriva para alguns outros, né? A gente separou em macro locais, assim, macro etapas da entrevista. Depois que a gente se apresenta, né, que é a apresentação da empresa, depois vem a apresentação do candidato. Aí disso deriva um monte de coisa. À medida que você vai se apresentando, você tem pontos de atenção que a gente pode ir atalhando ou conversando sobre, né? A gente pediu sempre para o candidato compartilhar um pouco das últimas experiências dele. De modo geral, as mais relevantes, né? Tá? Imagina que
eventualmente você vai ter um candidato de uns 50 anos que ele tem experiência desde os anos 80, tá? Eu não quero ouvir, talvez, tudo que ele fez lá para trás. Eu quero ver o que que ele construiu agora, mais recentemente, o que está mais quente, assim. Eu entendo, vendo o currículo dele, por exemplo, que ele nunca deixou de trabalhar. Eu sei que ele é um cara compromissado, interessado enfim, com a sua formação profissional, mas eu gostaria de ver o que ele construiu recentemente. E aí, essa pergunta também, ela já cabe fazer um gancho legal aqui com os desafios da carreira. E aí eu pergunto exatamente voltado para as últimas experiências. E é tipo, cara, me conta, por exemplo, Nelfis, me conta qual foi o último grande desafio que você teve que superar, saca? E me explica como é que foi o seu processo. Tipo, quando você se deparou ali com uma situação conflituosa e que te proporcionou esse desafio, como é que você pensou e como é que foi o seu processo de solução desse problema, né? Então me explica. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, de ver nessas entrevistas e de puxar do candidato é ver o cérebro da pessoa trabalhando. Eu, como venho da área do design, eu gosto muito dessa questão do processo. Então, processos e métodos para mim é muito importante, né? Tem tudo que é feito e pode ser replicável, ele pode ser organizado numa metodologia, num método e pode ser convertido isso em processos. E esses processos eles podem melhorar. Então, eu gosto muito de ver o cérebro da pessoa trabalhando, quando ela fala, pô, recebi essa demanda aqui, aí eu entendi que isso era muito difícil, aí eu escalei para o meu superior, a gente conversou, fez um brainstorm ali com o resto da equipe, depois eu voltei para para minha zona de conforto ali sozinho, fiz uma pesquisa ali, um desk research, depois eu abri um Miro colaborativo que eu convidei os meus companheiros ali, colegas de trabalho, para a gente discutir sobre algumas coisas, a gente organizou um fluxo, eu geri algumas hipóteses, dessas hipóteses eu testei duas e cheguei em possíveis soluções, dessas possíveis soluções eu prototipei, conversei com o time de dev, a gente levantou um mockup e mostrou para o diretor. É esse tipo de processo assim de fio condutor que eu particularmente gosto de escutar e eu tento puxar do candidato porque para mim é o que funciona. Porque assim, é aquele negócio, né? Eu dou uma aula também de design de criatividade. E design, ele tem que ser a representação de uma intenção sempre. E essa intenção, ela pode ser replicável numa forma de um design serial. Então, se esse design que você fez não tem um método, não tem um processo, para replicar ele pode ficar muito difícil, né? Você, como está, por exemplo, né, você vem da programação também, você sabe que a gente tende a automatizar as coisas, as rotinas e tal, tudo mais, como um algoritmo. Imagina o processo como um algoritmo, né? Então, como é que você resolve o problema pensando na lógica de algoritmo? Eu recebi isso, depois fiz isso, depois fiz isso. É uma série de instruções ali, né? Elas podem ser lineares ou não, mas tem uma série de instruções ali para você sair de um ponto A ao ponto B. Dessa forma que eu gosto de organizar e que eu tento fomentar isso para o candidato, porque me faz entender como é que esse cara opera. E aí fica mais fácil da gente mapear como é que a gente pode encaixar ele dentro do nosso fluxo. Superar essa parte, é perguntado também, a gente tentou sempre manter essa lógica, né, de condução, e aí a gente cai no momento profissional da pessoa, né, a tão falada, como é que está o seu momento profissional. A parte do momento profissional é interessante você falar um pouco de como você se vê hoje no mercado, tipo, o que que você pode ajudar hoje? Eu sei isso, eu tenho proficiência nisso, nessa tecnologia, nessa outra. Eu consigo construir esse tipo de soluções, mas eu gostaria de seguir esse outro caminho. E para isso, eu estou fazendo isso, estudando, me dedicando, me conectando com esse tipo de pessoa aqui, para começar a trilhar esse outro caminho, porque eu vislumbro, né, seguir na área desse jeito e tal, tudo mais, operando dessa forma. E aí você já começa a dar um panorama de quem é você no futuro, né? Porque se você me fala que tem interesse hoje em trabalhar com, tipo, se você me fala que hoje você trabalha com sistemas, legados e tal, tudo mais, tem uma série de background por trás disso, que você presta manutenção, mas ainda assim está tentando se atualizar, está fazendo curso, já tem protótipo que começou um portfólio na área de web e quer fazer full stack daqui a 2 anos,
você começa a me provocar ali e fala para mim implicitamente que, pô, eu sou um cara que eu seguro o tranco enquanto eu consigo me aperfeiçoar, eu sou um cara que eu gosto de adquirir conhecimento, que me preocupo a longo prazo aonde que eu posso chegar, saca? Eu mapeei aqui e tenho um plano de futuro. Isso é muito importante. Depois disso, assim, você pode. Tem gente que pergunta, onde é que você quer estar daqui a 5 anos, sacou? Esse tipo de coisas mais clichê, assim, né? Então, por que que você está deixando o trabalho? A gente evitou fazer esse tipo de coisa. Obviamente que alguns candidatos falaram, involuntariamente, que, tipo, tô saindo dessa empresa porque eu acho que não vou evoluir e tal. Ele aproveitou um outro gancho de outra pergunta, por exemplo, do momento profissional, e falou: tipo, essa empresa que eu tô saindo agora, eu acho que eu não vou evoluir, eu tava travado, não tem um sistema ali de cargos e salários, eu tô indo para frente aqui tentando procurar algo que me proporcione uma forma de crescer, né, e tal, buscar conhecimentos e tudo mais. Tem uma série de perguntas assim. Isso você pode procurar no Google, tá? E tentar se preparar minimamente para cada uma delas. Eu sei que são muitas, mas o que vale mais é a honestidade, saca? Tipo, se o cara perguntar para você onde é que você quer estar daqui a 5 anos, seja honesto, sacou? Mas seja honesto com você mesmo e profissional, assim. Não é tipo, eu quero estar numa praia tomando água de coco sem trabalhar, sacou? Não é isso que a galera espera, né? A galera espera, por exemplo, um certo tipo de comprometimento, tanto com a empresa que você está visando ir, tanto quanto você como profissional. Então, tipo, cara, eu quero estar daqui a 5 anos performando melhor do que eu performo, sei lá, motivando outras pessoas, ah, talvez numa outra empresa e tal, blá blá blá, mas com a ajuda daqui, e tudo mais. Então você tem que construir uma narrativa com relação a isso, né? Então, tipo, isso ajuda muito a gente perceber se você ali definiu algumas expectativas legais para você e para sua carreira, né? Que é exatamente o lance de ter um plano de ação, de ser comprometido com você pessoalmente e profissionalmente, né? Se você tem uma ambição legal, ou se você tá só a passeio, se você tá na Disney, porque tem muita gente que, tipo, não, daqui a 5 anos eu não quero estar trabalhando, eu não sei o que e tal, blá, blá. Agora, se você tem um plano concreto, né, tipo, pô, daqui a 5 anos eu quero abrir uma empresa aqui com a minha esposa, ter uma autonomia financeira, né, ter um conhecimento, estar trabalhando numa multinacional, sacou? Aprender inglês porque eu quero fazer um processo seletivo lá fora para conhecer outras culturas. Então tem muito isso, assim. Mas isso vai depender bastante da tua narrativa pessoal, né? E isso, cara, você vai ver diversos vídeos no YouTube e vai ser. E se você não puxar isso para sua narrativa pessoal, quando você bater no profissional de RH, ele vai saber que você apenas copiou de algum lugar, né? Então, a ideia é ser honesto, tá? Não adianta. A galera tende a chegar muito nervoso, com medo de responder mal uma pergunta ou outra, de esquecer de falar alguma coisa. Tá tudo bem. Sério, tá tudo bem. O importante é que você esteja presente lá, 100%, que você tenha se preparado minimamente, obviamente, que você conheça a sua própria narrativa pessoal. Cara, por que que eu tô indo atrás dessa vaga, saca? Por que que eu tô disponibilizando, sei lá, 1 hora do meu dia, do meu tempo, da minha semana, para ir conversar com essas pessoas? Por que que eu vou ocupar o tempo dessas pessoas, saca? Então, a gente tem que tratar com um certo carinho todo esse processo. Então, você se prepara também para a reunião. Você procura, pesquisa sobre a empresa. Essa pergunta do MP, por exemplo, do Ministério Público, é a primeira pergunta que a gente faz. Tipo, você sabe o que é o Ministério Público? O que que ele atua? O que ele faz para a sociedade? Sim, ninguém soube responder. Não, minto. Uma pessoa só soube, e ainda assim de uma forma muito abstrata. E, tipo, é tão fácil, é só você entrar no site e ler. Tem um FAQ que explica isso e tal, saca? É interesse. Então, tipo, quando você for aplicar para uma vaga, pô, procura a empresa, saca? Vê um vídeo no YouTube, dá um Google nessa empresa, olha as qualificações dela ali nos sites enfim, dependendo do site, vai ter no Reclame Aqui, vai ter no Facebook alguma coisa. Vê o que que as pessoas estão falando dessa empresa, vê se você conhece alguém da área. Desculpa, que pode te fornecer algum feedback. Então procura também, saca? É interessante o candidato chegar
e mostrar interesse ali pro entrevistador de que ele foi atrás, de que ele pesquisou, de que ele está realmente interessado naquela vaga, saca? Isso conta muito. Então, tipo, até ajuda no papo, porque a gente consegue extrair mais. Tipo, pô, você pesquisou, que legal, cara. O que você achou do site, saca? O que essa pessoa te falou sobre o nosso trabalho? Então, já dirige isso para uma outra parte. Fora isso, tem outra pergunta que a gente conclui essa segunda etapa, que é o que que a vaga te chamou a atenção, né? Então a gente vira porque, cara, assim, você olhou a vaga, você leu os requisitos, a descrição da vaga e qual foi o punch ali? O que que te chamou a atenção nessa vaga de tipo, pô, cara, eu quero aplicar para essa vaga aqui. Então me explica como é que você olhou para essa vaga ali e resolveu aplicar? Aí ele vai discorrer e tal, vai falar, isso bate um pouco sobre as motivações, geralmente ele traz uma motivação com relação a isso, tipo, eu estou procurando realocação profissional, eu estou pretendendo subir um pouco a minha carreira, eu acho que eu vou me desenvolver mais, assim, na lógica que a sua empresa se enquadra no mercado. Eu vi que, sei lá, na página do LinkedIn tem profissionais maravilhosos que eu admiro, que trabalham lá, então gostaria de trabalhar junto com essas pessoas. Enfim, esse tipo de coisa. Também é uma narrativa. E você tem que entender, eu falo muito isso para a galera do Vaca, que é muito importante a gente aprender a ler as vagas. Obviamente a gente nunca, quase nunca, né, a gente vai preencher 100% dos requisitos. Mas ela tem que ser contextual com o seu momento. Não adianta você sair aplicando para um monte de vaga. Eu vejo muitas pessoas reclamar disso, de tipo, pô, mandei currículo para 100 vagas. Cara, mas você tem certeza que dessas 100 vagas, você se encaixava nessas 100 vagas? Ou você só mandou por mandar? Então você precisa ser assertivo, assim, no que diz respeito a quê? A identificar qual é a vaga que você tem o melhor fit, aonde você pode performar melhor e de repente até se preparar para ir para aquela vaga. Porque o processo de preparação, ele também é muito importante, como eu falei, assim, é uma pesquisa na empresa, é entender se você precisa melhorar o seu próprio currículo, o seu próprio portfólio para aquela determinada vaga, entendeu? Tipo, já chegar lá mostrando alguma coisa a mais do que eles estão pedindo lá e tal, e se destacar. Porque, querendo ou não, assim, é meio que uma batalha, saca? E você tá lutando para se destacar dentre os outros. Como eu falei, nesse último processo seletivo que a gente tocou, foram 82 currículos, saca? Um pouquinho mais, talvez, acho que 85, 80, mas eu acho que foi 82 currículos que eu avaliei. E aí eu fiz um processo de triagem inicial e escolhi 17. E foi muito difícil, foi muito difícil. Porque tinha gente muito sênior, tinha gente muito júnior, tinha gente estagiário e tal, e todo mundo mandou. Sendo que não cabia, por exemplo, estagiário no perfil da vaga, mas tinha lá coisa de estagiário. Tinha júnior lá também, que não se encaixava nitidamente no perfil da vaga. E ele mandou. Não é um problema mandar. Mas, por exemplo, imagina que eu chamo essa pessoa, como aconteceu. A gente chamou, assim, de propósito alguns júnior para a gente entender como é que estava o momento dele. E essa pessoa não estava preparada para isso. Ela mandou por mandar, saca? Então, se você mandar, esteja preparado para mostrar, para conversar, para bater um papo. Tem que ter essa maturidade também, esse entendimento. Passado isso, a gente vai, pelo menos no nosso roteirinho aqui, para as perguntas um pouco mais técnicas. E aí isso que vai diferir muito de desenvolvimento para a área de design, por exemplo. Porque no desenvolvimento você vai ter perguntas técnicas, obviamente, relacionadas à vaga que você está aplicando. E aí vai ser, dependendo do back, front, full stack, enfim, engenharia de dados, engenheiro de software, enfim, tem uma miríade gigantesca de sub-áreas dentro do desenvolvimento, né? E aí vai depender da linguagem que você está, né, da stack tecnológica que a empresa tem e a que você utiliza, né, exatamente para ver se existe um fit ali, de tipo, cara, você usa as mesmas ferramentas que a gente? Beleza. Então explica como é que é o seu processo, como é que é o seu workflow, a sua pipeline, porque a gente vai agora estar nesse processo aqui de contratação
a pegar uma pessoa, principalmente quando é mais pleno e mais sênior, para já ser plug and play, né? Então eu quero que essa pessoa aqui, que vai receber, sei lá, 10K, por exemplo, ela já chegue agregando valor na nossa empresa. Então é muito importante nesse momento ali você saber se expressar bem a sua parte técnica. E a gente tem até uma fala que a gente repete muito aqui, é que assim, o técnico ele tem que saber mais do que ninguém o que ele faz de melhor. Então é nesse momento ali das perguntas técnicas que você tem que falar, cara, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, eu resolvo problemas dessa maneira aqui quando eu enfrento esse tipo de situação, né, sei lá, na IDE, no debug, pareando, fazendo code review, esse tipo de coisa. Né? No design a gente já cai muito para o lance dos processos, né? Como eu falei. O que para a gente no design era ser plug and play? Né? Era você saber rodar o ágil, né? Que isso é um pouco mais até de TI desenvolvimento, mas a gente está colocando o design nesse ambiente de agilidade também. É o futuro, né? Inclusive, eu não gosto de falar é o futuro, mas a gente percebe que o mercado está indo por essa vertente, à medida que o design ele está ali no design de UX, né, o design de UI, o design de produto, ele está se introduzindo muito nesse ambiente de desenvolvimento de produtos digitais. Então, é importante essa vivência com métodos ágeis e tal. A gente roda uma espécie, um Scrum personalizado, a gente tem alguns rituais muito parecidos com Scrums, mas a gente não roda todos e tal. A gente adaptou um pouquinho. Inclusive, saber que o Scrum é adaptável, transparente e tal, tudo mais, é muito importante para prosseguir, por exemplo, esse papo. Depois disso, ainda nessa lógica de ser plug and play e gerar valor já de imediato, a partir do day one, né? A gente precisava de uma pessoa, no nosso caso aqui do design, que fosse versada ali, tivesse experiência com design thinking, que a gente usa diariamente design thinking para resolução de problemas. E design thinking nada mais é do que uma metodologia. E tem processos e tem formas de implementar isso. Inclusive, a gente usa o duplo diamante, que é ali o que vem do design de experiência e tudo mais, para implementar ali no primeiro momento do desenvolvimento o design thinking. Então a gente roda ali o design thinking no começo para recortar o problema, mapear o problema, idear algumas soluções e eventualmente prototipar uma solução. Aí a gente valida isso, se não volta tudo e faz os ciclos iterativos com a ajuda do ágil. Depois a gente dispara isso para o desenvolvimento, ele segue a rotina iterativa também do ágil e vai validando as etapas, né? O design ele permanece junto ali naquele squad multidisciplinar exatamente para facilitar, né, esse processo ali de construção. Depois da entrega, obviamente, tem outros rituais e tal. Que isso era uma coisa muito importante para a gente também. A gente está consolidando um formato de 3 entregas. Então, a gente tem a primeira entrega para a diretoria, que é exatamente para validar o valor de entrega do produto. E superado isso, a gente vai para a segunda entrega, que é para o cliente, para o demandante que pediu, e aí as demandas são diversas. A gente hoje está com um portfólio de 35 produtos, diversos de manutenção já, e alguns a começar, outros em desenvolvimento, alguns parados. Mas a gente tem um portfólio de 35 produtos, eu acho, se eu não me engano isso. E então a gente tem, cara, muitos squads performando em paralelo ali, e é uma orquestrada legal, assim, dos POs e do PM, do master que a gente chama. Então, é preciso essa pessoa ter um pouquinho de conhecimento, ajuda muito, né? Então, foi um decisor nesse caso, né? Outras coisas que a gente perguntava era exatamente destaque tecnológica e tal, quais ferramentas a pessoa usa, como é que ela se sente confortável e tudo mais. Voltando aqui rapidamente, que eu esqueci, que eu perdi o fio aqui, mas do ritual de entrega, a gente tem 3 entregas, a segunda é para o cliente e a terceira é para o próprio Ministério Público, para casa, porque é estadual, então é muito abrangente, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos e aí depois lá na terceira entrega a gente mapeia se tem algum outro setor que também vai se beneficiar com esse produto que a gente fez e apresentar algumas soluções e modelos de implementação ali para outras áreas. Aí o que acontece? Era uma outra soft skill que a gente precisava também nesse momento, é que esse profissional, ele sendo pleno barra sênior ali, que ele pudesse e ele tivesse uma habilidade de apresentar o que ele fez, né? Porque nem todo mundo tem.
Então, tipo, às vezes você faz um trabalho, manda ele por e-mail, ou bota no cartão do Trello lá e tal, marca quem tem que avaliar, e é isso, acabou a sua operação técnica. E tudo bem, beleza, esse é um perfil de profissional. Tem técnicos que são assim, tem técnicos que têm dificuldade em documentar, tem técnicos que têm dificuldades em se comunicar e tudo mais. Beleza, trabalhar com pessoas é isso mesmo, entender que cada um tem a sua forma de operar. Mas nesse caso, a gente estava buscando alguém que se comunicasse muito bem. Porque para a gente, comunicação não é nada trivial. E é muito importante. Então a gente precisava de uma pessoa que se comunicasse bem, que tivesse essa habilidade de sintética e de coerência e coesão na hora de apresentar as coisas. Né? Então a gente precisava de alguém que tivesse facilidade de chegar lá e tal, apresentar para um pequeno público de 10, 15 pessoas, tanto quanto para um auditório. Assim. Então a gente encontrou pessoas muito comunicativas, assim, abertas e dispostas. De modo geral, isso foi um requisito que a gente teve em quase todos. Assim, as pessoas estavam dispostas, elas queriam participar, né, elas estavam ansiosas por esse pertencimento. A gente mapeou, inclusive, que em alguns outros trabalhos de alguns candidatos, eles eram podados nessa parte. Né? Você tipo, montava a apresentação para o gerente apresentar. Aqui no Ministério Público, no MP, a gente está invertendo essa lógica e dando pertencimento para a pessoa. Então, cara, você fez o produto, você conhece ele mais do que ninguém. Então, você vai apresentar aqui até a etapa 2. Lá na etapa 3, você também vai participar da apresentação. Mas como é a cara do setor, o diretor também vai estar lá do seu lado, o gerente também vai estar do seu lado, e você vai participar ali em determinado momento. Né? Mas, assim, o senso de pertencimento está desde o início até o final. Por isso, inclusive, que a gente trouxe a lógica do ágil e a lógica do design thinking, porque o design thinking ele pressupõe que a gente traz o time inteiro para pensar, e não só o design, ou não só o responsável pelo negócio. Então está sempre todo mundo ali fazendo as atividades. Então é preciso muita desenvoltura para o design que está facilitando esse processo. Eu entendo que para o desenvolvimento isso muda um pouquinho, né, porque tem uma bolha. Eu atualmente, inclusive, estou na liderança do capítulo de desenvolvimento também, mais no de front. E eu entendo como é que funciona, também vindo de background da área de jogos, tal, já passei por muitos perfis e conheço um programador, diversos tipos de programador. Mas vira e mexe você vai precisar, você vai estar numa entrevista que eles vão precisar de um programador com um perfil um pouco mais de liderança, com um perfil um pouco mais de comunicação, às vezes até em detrimento do conhecimento técnico, né? Pode ser que pegue um programador não tão experiente ou bom tecnicamente, mas para colocar ele numa liderança de capítulo ali, porque ele tem uma desenvoltura legal, porque ele resolve problemas de uma maneira mais facilitada, ele tem uma lógica de funcionamento ali na resolução de problemas diferenciado que o outro técnico ele só opera. Então depende muito também, mas esteja preparado para falar sobre esse tipo de soft skill, né, de apresentar o seu trabalho, de parear com outras pessoas, de comunicar o que foi feito, até porque tem muito daily rolando por aí, então você precisa falar bem, né? Nessa lógica do ágil já rodando daily como ritual, é muito importante que o desenvolvedor e qualquer pessoa do time do squad lá se comunique bem, porque você precisa remover bloqueios, você precisa comunicar os bloqueios, saber o que é preciso ser feito para remover aquele bloqueio, sugerir ideias, dizer o que você está fazendo, né? O que você fez, por que você não fez, enfim, tem uma um leque gigantesco assim de casos que a gente pode falar sobre isso. Passando disso, cara, a gente deriva um pouco assim das perguntas técnicas e tipo, no nosso caso, como era voltado para o design, a gente abriu uma peça do portfólio que a pessoa escolheu. Então, tipo, compartilhou a tela aqui e pediu para a pessoa escolher uma peça do portfólio para que a gente pudesse conversar sobre o processo. Lembra aquilo que eu falei no início, né? De entender como é que o cérebro da pessoa funciona de quando ele recebeu a demanda até o final. Se ele não me falou lá atrás, ou eu não consegui extrair porque estava muito abstrato, a gente não conseguiu olhar para um projeto, agora é a hora que eu tento fazer isso de novo. Se ele falou, eu peço para ele falar especificamente daquele projeto. Porque o processo ele pode até variar um pouquinho e ser adaptável de projeto para projeto. Então, a gente tenta mapear
no projeto, e aí, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com relação a isso. Imagina que você está abrindo ali o seu portfólio do GitHub e você vai mostrar um trabalho que você estava codando recentemente e tal. Eu gostaria muito de escutar de você como é que saiu ali, como é que foi o estalo do problema, se for um estudo, por exemplo, né? Tipo, pô, eu quero fazer isso. Eu vou fazer um aplicativo, vou fazer um site, vou fazer isso aqui. Então, tipo, como é que foi o entendimento da demanda e o recorte do problema ali para você startar aquele projeto de estudo? eh, eh, ou o projeto de trabalho mesmo numa empresa. Como é que essa demanda chegou? Veio de outra área, a gente bateu um papo, a gente sentou, identificou, recortou, fez essas reuniões, a gente trabalhava com ágil, a gente formou o squad, depois a gente fez uma reunião de levantamento de requisito, eu mapeei os fluxos, eu entendi como é que trabalha isso, uh, e aí depois eu fui implementando, a gente pegou tarefas grandes e recortou em tarefas menores, criou o sprint backlog, eu ajudei facilitando junto com o PO, por exemplo, nesse tipo de coisa. Se você me fala que trabalhou muito próximo do PO, ajudando a entender ali a sprint, ajudando a facilitar o entendimento dos rituais. Por exemplo, eu sei que você já tem um perfil um pouco mais ali empático, um perfil proativo, que ajuda, que promove, né, um ambiente legal ali de crescimento para todas as equipes e toda a equipe do trabalho também. Então, esse tipo de situação, quando a gente começa a destrinchar e olhar mais para o processo, como é que foi feito cada coisa, a gente começa a mapear um monte de coisinhas específicas. Então é muito bom assim que você tenha uma narrativa sobre como você criou os seus projetos, sobre como você conduz os seus processos. Porque isso diz muito de você e do seu trabalho. E, tipo, você chega para mim, como aconteceu em diversos casos, da pessoa falar: eu recebi a demanda por e-mail, abri o Photoshop e saí jogando fonte, depois eu entrei no site, escolhi a fonte tal, botei isso aqui, essa cor aqui porque me parecia legal. Não é um processo, sacou? Obviamente que nem todo mundo precisa de um processo e, sei lá, lato senso ali de, cara, etapas, finalizei essa etapa, eu vou para a próxima, não posso ir para a próxima se não finalizar essa. Não, mas, cara, é interessante existir uma lógica por trás da forma que você produz as coisas, até para você poder reproduzir isso, né? A grande metáfora do pudim lá, cara, que a galera, sei lá, usa para explicar lógica de programação. Processo nada mais é aquilo que eu falei. Processo é um algoritmo para você resolver um problema. Então você vai ter uma série de instruções ali que você vai passar linearmente ou não para resolver, para chegar, para sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá? Então é lógica pura. E você precisa ter lógica na construção das suas soluções, dos seus projetos, tudo mais. Né? Então isso é muito importante. A gente consegue mapear bastante coisa e pensar um monte de coisa importante, interessante do candidato só ele falando como é que ele faz as coisas, como é que ele opera ali no dia a dia. Então, tem gente que tem um processo muito rico e cheio e muito detalhado. Talvez não seja o ideal. Tem gente que tem um processo um pouco mais abstrato, etéreo ali e tal. E aí dá para moldar e tudo mais. Ele conhece um pouquinho de ágil, a gente pode, então a gente vai concatenando essas coisas e isso ajuda muito a gente moldar o perfil que a gente quer chamar para a vaga. Ah, depois de falar de processo, a gente volta um pouquinho de novo ali, rapidamente pelo menos, a gente voltou um pouquinho ali de novo pro fit da vaga, né? Então, tipo, a gente entendeu como é que a pessoa trabalha, falou, tá, beleza. Então, eu explico para a pessoa qual era o perfil que a gente estava procurando. Era esse, a gente precisa disso, disso, disso. Depois de toda essa exploração e apresentação que você se fez, como é que você se vê se encaixando nesse perfil que a gente está procurando? Aí ela discorre um pouquinho, a gente ajuda também, né, conduzindo, explicando. Nesse momento, quando a gente tinha pessoas um pouco mais júniores e que não tinha, por exemplo, conhecimento com metodologia ágil, design thinking, eu já dava um feedback, né, falando, cara, eu mergulhei lá nas águas turbas do mercado e percebi que isso está se consolidando como um padrão. Então já te deixo aqui uma sugestão para você pelo menos procurar sobre.
tentar ver alguma coisa e perceber se isso vai te ajudar ou não na sua carreira, porque a gente está percebendo aqui do lado de cá, como contratante, que isso é muito importante e cada vez mais está ocupando espaço no mercado e está ajudando as pessoas a serem contratadas. Então, de repente, é onde você estudar isso aqui, de repente melhorar nessa questão do posicionamento, tudo mais. A gente dava esse feedback ali e já seguia para finalizar. Depois, para finalizar, a gente abria mais uma vez o espaço para a pessoa falar sobre algum trabalho que ela quisesse, que ela achasse que representa bem o trabalho dela e explicar um pouquinho, resumidamente, do processo, como a gente tinha mapeado já, né? Então, e tudo isso sendo muito claro, tá? Com relação ao processo, quando eu perguntei lá na primeira vez ainda, eu explico para o candidato o que, que eu quero ouvir dele. Então eu falo, cara, o que, que a gente quer escutar quando a gente te pergunta sobre o processo seu criativo nesse trabalho aqui? Quero escutar como é que funciona o seu método, como é que funciona o seu processo de criação, como é que você entende isso aqui, como é que você faz, como é que é a sua rotina. Então a gente explica tudo isso, não é um troço tão largado assim, que deixa o cara viajar. A gente tenta conduzir ali ao máximo para que ele também seja assertivo ali e objetivo. Ser objetivo é uma coisa interessante. A gente teve alguns casos que a gente perguntou, tipo, você já trabalhou com equipe multidisciplinar? Aí a pessoa foi lá nos anos 90. Não, desde os anos 90 eu trabalho com fornecedores, não sei o que e tal. Depois trabalhei com outro tipo de pessoa. Eu falei, cara, não, volta aqui rapidão. A gente precisa de uma resposta objetiva. Você já trabalhou com squad multidisciplinar num projeto focado ali em resolver uma solução, rodando algum tipo de metodologia ágil? Aí fala, não, desse jeito não, então, mas é porque eu sempre passei por. Eu trabalhei com muitos tipos de pessoa e tal, então. Mas isso aqui é muito pontual, assim, é uma pergunta muito pontual. Então tenta ser objetivo nas suas respostas e não dar uma viajada, porque assim, é o tempo das pessoas também. E é o seu tempo para se mostrar, saca? E não adianta querer impressionar. A gente vai ver um monte de currículo, cara, saca? Não é forçando, impressionando, jogando a carta armadilha da experiência. Ah, mas eu tô no mercado há muito tempo e aí por isso eu conheço. Não, não é por isso que você conhece. Eu vou dizer se você conhece quando eu olhar o seu processo. Aí eu vou entender se você conhece ou não. Saca? Cara, então, não, evita ser prolixo, tenta ser o mais objetivo possível nas suas explicações e tenta sempre ter uma narrativa por trás, saca? Então, tipo, pô, você já trabalhou com equipe multidisciplinar? Já sim. Então, eu tive essa experiência na outra empresa e tal, tal, tal. Eu fiz uma certificação também e tudo mais. Caso não, poxa, não, mas eu gostaria muito de ter essa experiência, porque eu acho que vai me engrandecer, vai trazer valores que eu gostaria de cultivar aqui para a minha experiência profissional, né? Tipo, é esse tipo de coisa que eu estou buscando. Você vai construindo a sua narrativa ainda no momento de ponto fraco seu, porque a gente vai mapeando. Ainda que a gente não pergunte quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos necessariamente, tem gente que pergunta, mas a gente não perguntou. A gente vai mapeando os pontos fracos da pessoa à medida que ela vai respondendo, né? Então, tipo, o cara que falou que não tem experiência com ágil, o cara que falou que não tem, nunca trabalhou em equipe multidisciplinar, o cara que não sabe, a pessoa que não sabe design thinking, a pessoa que não tem um processo muito bem consolidado, a gente vai mapeando os pontos fracos, né? E aí no final a gente deixa 5 minutinhos aqui, que, cara, já estão com 43 minutos, eu achava que ia gravar um vídeo de 10 minutos, mas enfim. Espero que você assista até o fim. Se assistiu até o fim, muito obrigado, tá? Beijo. É, e aí a gente chega no final, geralmente era de 10 a 5 minutos finais, porque os papos eram muito bons mesmo. Porque a gente, eu não sei se necessariamente por causa da minha condução, por conta da forma que a gente moldou o roteiro, as pessoas também que estavam comigo me ajudaram muito, assim, são pessoas extremamente queridas. Cara, foi muito legal a condução. E o feedback foi legal também, de tipo, cara, foi o processo seletivo mais humanizado que eu já participei, o papo foi bom, teve uma pessoa que se emocionou e tal, porque a gente chamou ela pra entrevista e ela já era bem mais velha, assim, e tal. E não tinha tanto fit, e essa foi curiosa, porque ela não tinha tanto fit, assim, com a vaga,
Mas, cara, o perfil dela, a entrevista dela foi escalando de uma forma inacreditável, porque ela se entregou, ela estava presente e ela se abriu pra gente. Ela falou, cara, nesse processo aqui, eu tava como coordenação, então não meti tanta mão na massa nisso. Mas eu sei cada cantinho desse projeto, porque eu tomei decisões, assim. Então eu sei por que que essa fonte foi escolhida, eu sei por que que esse design foi colocado aqui, por que que essa cor tá aqui, essas combinações, o público-alvo. Eu mapeei tudo, o projeto gráfico também é meu. E aí a gente descobriu que, por conta da pandemia e tal, ela teve uns altos e baixos lá. E agora ela tá operando muito. Então, cara, a entrevista dessa mulher escalou muito. No final tava todo mundo adorando ela. Então a gente quase saiu pra tomar, sei lá, um milkshake, um chá depois pra conversar, porque ela é uma pessoa incrível. E se a gente fosse tocar uma entrevista um pouco mais engessada, muito provavelmente a gente não chegaria onde a gente chegou com ela, assim, que a gente se abriu muito, a gente compartilhou vivências e foi muito interessante. E aí no finalzinho lá nos cinco últimos minutos, a gente deixa aberto para o candidato falar novamente assim sobre ele. Então, nesse momento a gente tenta falar de pontos fortes, mas com relação ao que a gente gostou de chamar de diferencial. Então, sei lá, tipo, Nelfis, não sei se você vai ver até aqui, mas Nelfis, conta pra gente, tipo, qual que é o seu diferencial, né? Por que que o Nelfis ele tem que ser contratado, tá? O que que o Nelfis traz como proposta que pode ajudar a gente? Depois de tudo isso que a gente conversou, depois de tudo isso que a gente mapeou, depois de tudo isso que a gente indicou o perfil que a gente está precisando nessa vaga aqui, conta um pouquinho porque que o diferencial do Nelfis ele ajuda a gente nessa vaga, tá? E aí é um momento que a gente já conduziu e a gente está super aberto já para ouvir e a pessoa ela já se abre com mais facilidade. Então ela conta mesmo, cara, pô, eu tô num momento profissional de mudança, tô me especializando numa área X. Agora, nesse momento aqui, eu espero contribuir com a empresa de vocês, porque eu acho que as minhas habilidades aqui, elas fazem parte do rol de requisitos que vocês estão pedindo, e eu vislumbro, vejo e eu posso criar valor desde o dia um já. Tenho facilidade de me entrosar ali com as pessoas, de conversar. Então, o processo de onboarding, o processo de adaptação não vai ser um problema. Ah, esse tipo de coisa, assim, tentar falar coisas que você não conseguiu falar anteriormente, né? E expor ali o seu lado mais humano, né? Que é exatamente isso. Eu brinco muito, assim, quando a gente está fazendo um processo seletivo e até quando a gente conversa aqui no Vaca, que é tipo assim, hoje em dia a gente tá. Eu vejo uma vertente de de contratação, que é assim, cara, eu resumo isso, que eu contrato a pessoa que eu gostaria de tomar um chopp no happy hour depois do trabalho, né? Não a melhor pessoa técnica em determinada hard skill. Por exemplo, a gente está pedindo ágil e design thinking ali como linha de corte, né? Então, se o cara chegar aqui e falar, cara, eu fiz 30 cursos de Scrum, mais 25 de design thinking, e ser um cuzão, saca? Esse cara ele não me adianta, porque a equipe, em primeira instância, são as pessoas, saca? Não são as ferramentas, não são os hardwares, não são os softwares, não é os produtos que a gente entrega, são as pessoas. Então, se a gente não consegue conviver com as pessoas, cara, a equipe está fadada ao erro, assim, porque você vai ter problemas com comunicação daqui a pouco, você vai ter problemas interpessoais, essa pessoa talvez não tenha fit cultural com as outras pessoas, né? Ela vai querer sair, ela não vai se encaixar, ou você vai forçar alguma outra pessoa que fique incomodada a sair, aí você perde também, corre o risco de perder talento. Então é muito importante nesse momento, por que que a gente inverteu essa lógica, né? De esse primeiro contato pessoal já ser a linha de corte também. Porque a gente precisa.
selecionar pessoas que, cara, encaixa com a gente, com o nosso propósito, com o que a gente acredita e com o fit cultural, assim, como um todo, saca? Embora a gente não tenha, o MP tem a cartilha cultural do, da instituição, mas como setor a gente ainda não tem, a gente está amadurecendo ainda, a gente não tem um documento de cultura, por exemplo, a gente está escrevendo ainda, mas embora a gente não tenha, isso é uma ideia abstrata que está na cabeça ali de todo mundo da direção, da gerência, da diretoria, que são pessoas que saíram do nível operacional e chegaram até o nível de gerência, que chegaram até o nível de diretoria. Então são pessoas que sabem que a base é fundamental, saca? Então, por isso que a gente está sempre olhando para o júnior, por isso que a gente está sempre olhando para o nível que está abaixo da gente, para os estagiários, né? O nosso diretor, por exemplo, o Erdi, beijo, Erdi, ele fala que, cara, o estagiário de hoje pode ser o diretor de amanhã. Só vai depender dele, assim. E a gente vai dar subsídio para ele se desenvolver, sacou? Então as pessoas são muito importantes. Então, cara, quando eu vou pôr entrevista, primeiro, vá preparado, vá calmo, saca? Eu sei que é foda pedir para não ficar tenso, não ficar ansioso e tal, tudo mais. Às vezes é uma oportunidade que pode mudar a vida da pessoa mesmo. Você está passando por muitas dificuldades, às vezes é muito difícil ir. Vira e mexe, você tá fazendo um monte seguido, você tá cansado, você tá estressado e tal, tudo mais. Mas tenta dar uma respirada, tá? Antes de entrar. Evita marcar muitas entrevistas em seguida, uma da outra. Tenta dar uma pausa, pelo menos de meia horinha ali, pra você tomar uma água, dar uma respirada, rever, pensar aqui mentalmente, rapidamente, o que que você falou na última, se você pode melhorar, e aí você manter um roteirinho num Word ali, tal, que seja à mão, sei lá, você já bota, cara, acho que dá para melhorar nisso, 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 eu acho que eu fui muito afobado, falei muito sobre isso, eu poderia ter sido um pouco mais calmo nessa parte, e aí você vai construindo também o seu perfil, né, e se adaptando e evoluindo, né, que é a melhor parte, assim. Então você tem que ter essa percepção, entender. O erro nunca é ruim, né, à medida que a gente aprende com ele e evolui. Então, a minha dica é, cara, esteja preparado, assim, tá? Esteja preparado, esteja presente. O que que eu quero dizer com preparado, né? Você está presente na reunião, tá? Que não fica com um monte de aba aberta, de repente fecha ali, deixa só o seu currículo aberto, você pode colar ali, que ele pode perguntar uma pergunta específica do currículo, deixa aberto ali seu currículo, deixa aberto seu portfólio, se tiver, deixa aberto o GitHub, se você for desenvolvimento. E cara, assim, na menor das oportunidades, abre o seu coração, saca? Tenta criar vínculo com a pessoa que está do outro lado lá, porque elas são pessoas também. E a gente está procurando, como eu tô falando para você, pessoas do outro lado, né? Então a gente não quer robô, a gente não quer pessoas extremamente treinadas para fazer isso, pessoas que têm um super roteiro de entrevista. A gente sabe quando a pessoa está seguindo um roteiro e tal, porque aí você, qualquer caminhozinho que você sai ali do trilho, a pessoa se perde toda, sacou? Então, tenta ser espontâneo, saca? É importante, por exemplo, você perguntou das perguntas que a galera sempre fala. Tem muita coisa no Google, tá? Joga ali no Google, tipo, perguntas de entrevista de emprego. E aí tenta ver ali e pelo menos entender o que que você falaria em cada uma delas, para estar meio minimamente preparado, assim. Não precisa escrever um textão para cada uma delas, mas tipo, pensar um pouquinho sobre elas. Tipo, sei lá, tava dando uma olhada quando você falou, tava dando uma olhada no Google sobre isso. E aí tem tipo uma pergunta aqui: por que você está deixando o seu emprego atual? A gente não faz, né? Eventualmente uma pessoa ou outra fala, mas a gente acha que é deselegante, que vai deixar a pessoa desconfortável com relação a isso. Mas, por exemplo, pode aparecer numa das suas entrevistas essa pergunta. E aí, tipo, não é tipo, vou escrever um texto para responder essa pergunta aqui, vou deixar uma cola para se ele me perguntar, eu vou responder isso. Não, cara. Tenha a sua narrativa com relação a essa pergunta, saca? Por que você está deixando o seu emprego? Se essa pergunta vier, abre o seu coração. Cara, porque eu acho que o meu momento profissional aqui está pedindo para eu evoluir e essa empresa não está me proporcionando isso, ou eu quero mudar de área, ou enfim,
se for alguma coisa muito bizarra, né, que vai expor a empresa, eu vou recomendar que você evite, sabe? A etiqueta diz para você evitar não expor. Mas você pode falar abstratamente, tipo, cara, eu estava vindo da outra empresa e lá rolou alguns conflitos, principalmente de ideologia, algumas coisas nesse sentido, né? Que o recrutador mais esperto vai pegar lá e vai entender o seu caminho de raciocínio. Então, tipo, evita expor, mas esteja preparado, saca? Tipo, para falar sobre essas perguntas mais capciosas, assim, por assim dizer. É tipo, por que você foi demitido, saca? Tem essa narrativa. Você pode escolher ser extremamente honesto ou, sei lá, florear a narrativa, porque eu não me encaixei, porque não sei o que, tá? Ou porque eu fiz merda mesmo, tá tudo mais babá, errei, enfim, fiz um merge errado lá, caguei a porra toda, excluí o repositório do GitHub, não teve como voltar. Tá? Que esse tipo de coisa acontece. E de repente é bom você ser honesto. Mas também aí, cuidado na honestidade. Não é mentir, talvez só evitar se expor demais também, né? Nesse tipo de caso. Mas a honestidade cabe em todos os locais. Deixa eu ver mais algum outro aqui que possa ser ruim, assim. Porque existe uma lacuna no seu currículo, né? Eventualmente a galera observa o currículo e vê, tipo, ele não trabalhou de 2018 até 2021, ou até atualmente. Aí você fala, cara, pô, porque nesse momento eu tava estudando e tal, babá, ou nesse momento eu tava trabalhando numa ONG X, ou esse momento eu tirei pra, sei lá, cuidar da minha avó. Você tem que te explicar também, isso tem que fazer sentido na narrativa ali do seu perfil profissional. Se você só parou de trabalhar, por exemplo, porque você não quis, porque você estava estudando, porque não queria fazer nada com a vida mesmo e tal, você precisa falar isso. É tipo, cara, eu tirei esse momento porque eu estava muito estressado, porque eu tive um burnout. Ele tem que fazer sentido também, tá? Porque numa lógica de evolução profissional, ficar parado em lacunas de tempo muito grande, né? Tipo, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, é plenamente aceitável, assim. A gente sabe essa flutuação do mercado e tal, tudo mais. Agora você passa 3 anos, 4 anos, 5 anos sem experiência nenhuma, entre a última que você trabalhou e a próxima, né, chama atenção. Então, é preciso ter uma narrativa para isso também e que isso se encaixe dentro do seu perfil e na sua evolução profissional. É tipo, e aí, mais uma vez, a honestidade também cabe aqui. Pô, cara, eu resolvi não fazer nada, porque eu não estava satisfeito com isso, ou porque eu tive uma depressão e tal, enfim. Mas é preciso justificar alguns pontos que podem ficar soltos, assim. Mas como eu falei, vou falar isso diversas vezes, a honestidade cabe em qualquer lugar. Beleza. Último ponto aqui pra encerrar, que o vídeo tá ficando gigante, caralho, 1 hora. Eu não vou editar, vai ficar desse jeito mesmo. Então, quem assistiu até aqui, brigadão, sério. Espero ter ajudado. Cara, pô, se for legal, eu vou continuar a fazer conteúdo desse tipo. Adoro. Então, o último momento, junto com aqueles 5 minutos finais para o candidato, cara, fala pra gente o seu diferencial, por que que a gente tem que te contratar, como é que a sua experiência até hoje vai ajudar a gente a partir do dia 1 que a gente for te contratar e tudo mais. E aí tem esse espaço para falar. Ah, Durante toda a entrevista, a gente deixa claro que a pessoa pode tirar dúvidas sobre tanto da entrevista, quanto da vaga, quanto do Ministério Público, quanto do nosso setor. Então é muito importante ficar atento a essas lacunas, porque pode passar batido e, e às vezes o condutor, né, o recrutador, ele tem um roteiro dele que ele vai te levar para um caminho onde você não vai conseguir tirar algumas dúvidas. E aí, você pode atalhar ele e perguntar, cara, posso te interromper e fazer algumas perguntas sobre a vaga e tal, tudo mais? É perfeitamente aceitável, não é uma quebra de etiqueta, fica à vontade. Aquele momento lá, na verdade, é mais seu do que da empresa. Então, utilize o tempo que foi estabelecido, pré-estabelecido, seja meia hora, 1 hora, que seja, para você também tirar as suas dúvidas. Uma coisa que aconteceu muito interessante, como a gente inverteu a lógica das entrevistas, né? A primeira entrevista não foi com o RH, foi já direto com o time. O que aconteceu foi, ninguém perguntou sobre a remuneração, quanto que era a vaga.
Então a gente lá no final teve que explicar que a faixa era de pleno e tal, e que no próximo contato a gente ia falar sobre dinheiro. Porque geralmente as pessoas estão acostumadas do RH fazer esse contato inicial, falar sobre dinheiro, falar sobre os benefícios e tal, tudo mais. Como a gente inverteu, as pessoas tiveram dificuldade em encaixar. E eu falei, cara, eu vou fazer um experimento. Eu não vou falar de quanto que é o salário, mas se alguém perguntar, eu vou falar. E só uma pessoa perguntou. E curiosamente foi a última entrevista que a gente fez. A gente, como eu falei, né? A gente tinha 82 currículos, eu pré-selecionei, eu selecionei depois disso 17 e passei para a equipe responsável que é a de design. Eu não tô mais na equipe de design, mas como eu tenho um background legal de design, eu participei ativamente, né? E aí eu passei para a equipe de design para selecionar 12, porque a gente ia ter uma janela de tempo para fazer só 12 entrevistas, então tinha que ser cirúrgico, assim. E a garota que fez a última entrevista do último dia, a gente estava quase já 8 horas da noite fazendo essa entrevista, porque a gente precisou atrasar, porque ela ainda saiu da empresa e tal, não sei o que, ir para casa. Foi a única que perguntou quanto era o salário. Né? Aí a gente teve que contornar a situação lá e tal, explicar para ela. Eu não lembro agora se eu falei, mas eu acho que eu falei. E, e explicar para ela que a gente tinha investido essa lógica da seleção e para não criar ansiedade, a gente ia falar num segundo momento se ela fosse selecionada ou não. Tem gente que não gosta de perguntar esse tipo de coisa, fica desconfortável e tal, mas é importante. Perguntem. Por exemplo, eu como designer e, e recrutador, mais como designer talvez do que como recrutador, eu gosto muito de perguntar as coisas. E uma coisa que eu aprendi desde a primeira faculdade que eu fiz é que a gente precisa estar na condição de ignorante. O que isso quer dizer? Né? É que a gente não sabe de tudo. Então, cara, principalmente nisso, processos de. Cada processo é diferente, né? Então, cara, eu estou dizendo que a vaga é pleno, o que eu quero saber dessa vaga? Né? O que essas pessoas estão esperando de mim quando eu entrar lá? Quanto é que eu vou ganhar? Quais são os meus benefícios? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês se organizam? Você está me perguntando um monte de coisa do meu processo, né? Então fala um pouquinho do processo de vocês também. Então essa hora que você tem para conhecer a empresa. Eventualmente uma empresa mais madura já vai te fornecer isso, porque eles entendem que isso é importante até para existir esse fit profissional, empresa e tal. E do profissional também ficar à vontade de que, tipo, cara, ele também deve escolher a empresa que ele quer trabalhar. Então, tipo, cara, pergunta lá mesmo, chega, cara, como é que vocês trabalham dessa forma? Tipo, me conta um pouquinho aí dos últimos projetos que vocês trabalharam, como é que vocês resolveram, como é que foram as entregas, como é que vocês fazem. Então, tenta entender também como é que a empresa opera para saber se você quer trabalhar lá, né? Porque às vezes quando você chega no dia a dia não te completa, não era aquilo que você esperava e tal, você tem uma certa dificuldade de se adaptar e eventualmente você vai sair por causa disso. Então tenta sugar nesse momentinho ali, nesses encontros de entrevista ainda, tudo aquilo que você precisa saber para também fazer o fit cultural do seu lado, porque você também precisa gostar do ambiente que você está ingressando, né? Bom, basicamente isso. Caralho, 1 hora e 3, meu Deus. Esse é mais um vídeo Vaca Roxa na internet, espero que vocês tenham gostado. Falei aqui sobre entrevista de emprego, um pouquinho de processo seletivo, um pouco voltado para design, mas espero que seja genérico o suficiente para adaptar para qualquer uma das realidades de vocês. Se tiver alguma dúvida, sei lá, me procura. @Bacudas em qualquer lugar ou procura por Vaca Roxa. Provavelmente isso aqui vai pro YouTube, então curte, compartilha, manda para sua tia, avó, pro seu avô que está fazendo entrevista de emprego aí na pandemia depois, pro seu pai, não sei. Valeu, tamo junto, abraço.